Especialista em capital erótico. Exatamente. Bom, fala um pouco do seu trabalho pra galera. Então, primeiro de tudo, acho que é legal a gente esclarecer um pouquinho o que é capital erótico, né? Quando a gente lê o termo do capital erótico, a gente sempre remete, por causa do termo pejorativo erótico, a gente acha sempre que vai ser alguma coisa sexual. E na realidade é o contrário disso, sabe? Na realidade, o capital erótico ele nada mais é do que um mecanismo de posicionamento pessoal, sabe? Então é você aprender a se posicionar tendo em vista que você é uma marca, que você vende coisas, que você se relaciona com pessoas e que você tem que sempre ser uma pessoa de alto valor, né? Prezando pela sua própria imagem, digamos Mas o que, assim. que veio primeiro? O conceito de capital erótico, né? E depois veio o conceito de biomarketing. Primeiro veio a questão do capital erótico e depois, o capital erótico ele é uma teoria antiga, né? Não fui eu que inventei, infelizmente, foi uma socióloga inglesa que falou assim, olha, existem tais capitais, que é o capital financeiro, cultural e o social. Só que vocês estão deixando de lado um capital que é principalmente muito explorado pelas mulheres e pouco explorado pelos homens, que é o capital erótico. Ninguém precisa ensinar para a mulher que se ela se cuidar um pouco, se ela aprender um pouco mais sobre o posicionamento dela, que ela consegue coisas que outras mulheres não conseguem, certo? Isso é uma coisa intuitiva nossa que ninguém precisa ensinar pra gente. Tá, a mulher consegue coisas que as outras mulheres não conseguem. Quando ela trabalha o posicionamento pessoal dela. Então, quando ela tem autocuidado, quando ela se importa com a aparência dela, como ela se importa como que ela vai se vestir em determinados ambientes. Então, a mulher bonita, ela tem mais vantagens? Olha, eu acredito que a mulher atraente tem mais vantagens. A mulher bonita, vamos lá. A mulher bonita, ela tem mais vantagens na primeira impressão. Então, eu não vou ser hipócrita, lógico, de falar que a beleza não chama atenção. Porque beleza chama atenção, a gente sabe disso. Só que mulher bonita, ou homem que é só bonito, ou mulher que é só bonita, acaba que, se você não tem mais nada, isso não sustenta, né? Então, é muito diferente entre você ser uma pessoa atraente e você ser uma pessoa bonita. O potencial de atração, ele engloba outros fatores que não só a beleza. Então, engloba linguagem não verbal, engloba a sua apresentação, que é a roupa que você coloca, engloba como que você se comunica com as outras pessoas. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho empatia, se eu paro para ouvir os outros, eu sou uma pessoa que eu fico falando freneticamente, né? Bom senso, no final das contas. Então, tudo isso está dentro do potencial de atração. E tudo isso tem a ver com o capital erótico. Tudo isso tem a ver com o capital erótico. Maravilha. Bom, pra você que não estava sabendo, já teve uma grande introdução a isso. Quando eu entrei pra internet, que foi mais ou menos uns 2 anos atrás, eu falava só pra homens, né? E aí minha proposta, quando eu entrei, era assim, ensino homens a se relacionarem com mulheres de alto valor. Era mais ou menos isso. Só que daí veio um movimento muito grande das mulheres pro meu Instagram pedindo conteúdo pra elas também. Então, hoje em dia, eu faço pros dois, assim, mas sempre deixando que tem coisas que são em comum entre os dois, mas tem coisas que são diferentes pros dois gêneros. E o que você diria, assim, que seria a diferença e a semelhança entre homem e mulher no capital erótico, por exemplo? Semelhança, primeiro de tudo, que é o mais fácil da gente entender, é a questão principalmente de autocuidado. Então, assim, a mulher, ela é ensinada desde sempre que se ela passar uma maquiagem, se ela se arrumar um pouquinho, se ela tiver uma rotina, sei lá, de pele, de cabelo, isso vai melhorar a aparência dela. E a gente cria uma naturalidade por gostar disso, né? Tem mulheres que não, mas digamos que a maioria das mulheres se adaptam a isso. O homem não. O homem, ele não é ensinado a ter o autocuidado, porque a gente nasce com aquele discurso, né? A gente não, mas os homens nascem com um discurso de que se você cuida muito de você, se você é muito vaidoso, talvez você goste de homem, sabe? Alguma coisa do gênero. Só que não é bem isso, sabe? Existe uma linha muito tênue entre o homem se cuidar e ser vaidoso e realmente o homem passar desse limite, né? Então, o autocuidado é algo que serve para os dois, mas tem as suas particularidades porque o homem não foi ensinado e a mulher sempre foi ensinada a isso. Primeiro ponto, né? Você acha que hoje em dia tá vendo uma mudança? Os homens estão procurando mais isso em comparação com o passado? Você acha que não? Olha, eu acredito que os homens, eles estão se importando um pouco mais com a aparência deles, mas ao mesmo tempo eu vejo que depende também da idade do homem, sabe? Então, por exemplo, eu postei um vídeo outro dia num outro podcast que deu boom, assim, sabe? Deu uma viralizada, porque eu falava que era muito fácil você diferenciar a aparência de um menino e de um homem e você diferenciar a aparência de uma menina e de uma mulher. E eu vi que teve um movimento muito grande dos homens, mas homens mais novos. Então, assim, garotinho de 17, de 16 anos, falando que a aparência não importa, sabe? Então, eu acho que depende da idade. Se você tem 16, 15 anos, você ainda não tem maturidade intelectual para ver que a sua aparência importa tanto para os seus relacionamentos quanto para você fechar negócio, por exemplo. O que você acha que vale mais? Vamos pegar o conceito de capital erótico, de atração, não só beleza física, né? Pelo que eu sei, o capital erótico divide tanto beleza física, beleza estática, né? Que seria aquela beleza mais do corpo. A beleza dinâmica, que é a forma de, como você falou, linguagem corporal, como a pessoa se veste, se tem, se tá tudo, digamos, ornando, né, com a roupa e assim por diante. E a própria dinâmica também de como a pessoa se relaciona com outras pessoas e assim por diante. Isso daí tudo
você acha que vale mais o quê, por exemplo, hoje? Dentro dos graus de atração, a gente coloca, por exemplo, que seria esse grau de... essa questão da atração, que seria a pessoa em si. Questões como status, questões como, por exemplo, quantas pessoas você conhece, você é uma pessoa referência, se tem as pessoas que gostam de você e querem estar com você o tempo todo, se você tem bastante seguidor no Instagram, tudo isso conta também. Dinheiro, que seria status financeiro. Tá. Então, sucesso, recursos, capacidade de ter boas experiências, lugares no exterior para você conhecer, assim por diante. E, enfim, e depois vamos colocar por último ali questões como, sei lá, você é uma pessoa de caráter, uma pessoa confiável, você é uma pessoa mais voltada para a palavra, então você é fiel e etc, etc. Quais dessas questões você acha que hoje é o mais importante? Olha, na minha visão hoje, o mais importante... Pra que objetivo no final? Pra ter um relacionamento, seria? Não, esquece o relacionamento. Ou seria com você como pessoa? Foca pra pessoa ter uma capacidade de atração. Tá. O que mais vai atrair? O dinheiro, o status, os valores morais ou a aparência, digamos assim? Olha, eu tenho que ser muito sincera com você que eu acho que o que mais atrai é a aparência. Sabe? No viés da mulher, digamos assim. Na viés do homem eu também acredito que é a aparência, mas juntando com o status ali. Finalmente, velho. Eu acredito que o homem, ele também repara isso na mulher. O status tem duas formas, na minha visão, de você interpretar ele. Existe a interpretação básica, que é a pessoa influente, então ela acaba alcançando mais pessoas, tem mais voz e ela fica mais atraente porque ela tem tudo que uma pessoa influente tem, né? Então ela tem bons contatos, ela vai pra festa, ela vai pra outros ambientes que talvez eu não iria sem ela. Ela tá mais exposta, você quer dizer? Isso, na minha visão sim, mas é a visão rasa das coisas. Se eu for olhar o status a fundo, eu começo a entender que, cara, se essa pessoa tem um status é porque ela fez alguma coisa pra ter esse status, entendeu? E eu posso muito bem admirar o status que ela tem pelo esforço que ela teve pra chegar até ali. E é isso mais ou menos que a minha cabeça funciona, assim. Interessante. Você considera que o capital erótico, da forma que você aborda ele, é utilizado para um foco principalmente para relações sexuais e românticas ou para carreira profissional, principalmente? Olha, as pessoas linkam muito ele com o romântico, né? Com ter um relacionamento, porque eu quero me tornar mais atraente. Por mais que eu tente me desligar, não 100% disso, mas quero mostrar que também existem outros vieses que não só você ficar procurando relacionamento. As pessoas, elas buscam muito relacionamento. Só que, se eu fosse ser muito sincera com você, a única área da nossa vida que o capital erótico ajuda em todos os pilares é o profissional. Então, assim, o capital erótico vai te ajudar para você ter relacionamentos românticos, só que te ajuda em alguns pilares, só que não todos. Todos os pilares vão te ajudar se você quiser crescer profissionalmente, por exemplo. É aquela história que ele transborda, né? Às vezes o foco da pessoa é para ter relacionamento, conhecer alguém, mas ele transborda para outras questões que você pode desfrutar na sua vida também, Exatamente. Que não seja só sexual. E aí, dentro do capital erótico, assim, você relacionaria ele com a teoria do VSM também ou não? Porque a gente talvez tenha uma coisa próxima que seria, né, aumentar o VSM, digamos assim. Tem alguns pilares nele principais, que seriam físico, grana, cultura, hobby, intelectualidade, profissão. Tem a ver com o capital erótico? Olha, eu acho que o VSM ele pode estar dentro do capital erótico, porque a teoria do capital erótico engloba, assim, que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. É isso que o livro diz. E que a ciência comprova. Então a autora vai lá, mostra dados, pesquisas científicas de várias culturas e fala isso é uma verdade. Só que é uma forma de você atrair as pessoas sem você precisar abrir a boca. Então o capital erótico, ele não fala de comunicação verbal, ele não fala de você estudar, por exemplo. Ele não aborda outras áreas da sua vida especificamente assim, não, você tem que nutrir o seu intelectual, você tem que nutrir o seu profissional. Não, ele fala simplesmente do teu poder pessoal, digamos assim, né? De algo que está só em você, que você ao longo do tempo vai deixando de lado. Então o VSM é como se o capital erótico ele fosse um dos pilares, digamos assim, do VSM, se a gente fosse aprofundar muito um desses pilares. Eu acho que o conteúdo dela tem mais a ver com a Black, porque você falando, principalmente sobre a importância de aparência e tudo mais, existe uma vertente, eu vou tentar dar a definição que os gringos dão, tá? Tem um canal, inclusive, chamado Witch Waffles, que ele fala que, digamos que a dica pro homem, dentro da teoria da Black Pill, seja alto e bonito, pra você ter sucesso. Tá. Tanto na carreira, quanto com as mulheres, quanto em atração de pessoas, pra você se tornar uma pessoa interessante. Seja alto e bonito. Não precisa ser, eu preciso ser inteligente. Não precisa. Seja alto e bonito. Lógico, você vai ser alto, bonito e inteligente. Não vai ser um idiota também. Mas se você puder fazer nessa ordem, ser alto e bonito. E aí, por exemplo, quando você vai na questão do capital erótico, você vê, por exemplo, lá
na relação de que homens, por exemplo, que têm mais altura, são considerados mais atraentes pelas mulheres. As mulheres olham mais, as mulheres acham que esses caras são mais dominantes. Não apenas as mulheres, mas em outros dados é apresentado que homens que possuem uma altura acima da média são os caras que normalmente ganham mais, eles têm os maiores cargos das empresas, eles têm uma proporção maior de testosterona e assim vai. Então, seja alto e bonito. Você acha que isso daí tem a ver com o capital erótico? Cara, talvez muito pouco, assim. É porque o que eu fiz? Eu peguei a teoria do capital erótico e apliquei na minha metodologia, sabe? Pra mim, o que existe é o que eu me baseio tudo, é o capital erótico. Então, por exemplo, você ser alto e você ser bonito influencia... Ele é alto. Vai contra... E bonito. Claro. Vai contra. Mas o alto é difícil de encontrar. Principalmente um cara do meu tamanho. Então, mas você ser alto e bonito vai contra algumas coisas que eu também falo, entende? Então eu entendo que isso está dentro da teoria do capital erótico. Eu entendo que, por exemplo, lá dentro do livro ele fala que homens que geralmente são mais altos recebem mais nos cargos, sabe? Eu li tudo isso que tá dentro do livro. Só que... Altos e bonitos. Porque eles também são shapeados, esses caras do alto escalão. Ah, é? Eles não são gordões, não são caras que não se cuidam fisicamente. Desculpa interromper, mas uma coisa que eu venho dizendo, você vai ver pessoas que não têm uma estética privilegiada, que têm cargos de alta posição. Sim. Né? Só que o que eu acho difícil você ver é pessoas que têm uma estética muito privilegiadas num cargo desprivilegiado. Isso é raro de se ver. Você concorda? Sim, concordo. Porque o que acontece, né? O que eu prezo muito, voltando, é a questão das primeiras impressões. Então eu sou muito realista, assim, sabe? O meu conteúdo é muito realista, não sou de ficar passando mãozinha na cabeça de ninguém. Eu gosto de falar como é que o mundo funciona, e o mundo funciona baseado nas primeiras impressões, a gente sabe disso. Então quando eu olho para uma pessoa partindo do princípio de que já foi comprovado que eu julgo essa pessoa em 3 segundos, sabe? Tem teoria que fala hoje em dia que a gente julga uma pessoa em 1 segundo. O que eu posso fazer em 1 segundo? Eu não tenho capacidade de abrir a boca em 1 segundo, eu não tenho capacidade de abrir a boca em 3 segundos. Então eu tenho que ser racional para entender que, cara, se essa pessoa tá me julgando em 3 segundos, eu tenho que dar a minha melhor versão esteticamente, dar um jeito de mostrar o meu valor e de externalizar o meu valor sem precisar abrir a boca. E não necessariamente para mim você precisa ser alto e bonito, por exemplo, mas você precisa ser uma pessoa que tem um potencial de atração. Então eu vejo muito cara que é alto e bonito, mas que é super inseguro e vai pra festa, vai pra balada e fica num cantinho da balada. Assim, todo mundo conta isso, velho. Isso é interessante, mas assim, você interpreta que dentro do capital erótico existe um padrão, assim, não dá pra pessoa, então, ela se vestir de qualquer forma, estar esteticamente de qualquer forma, que ela vai ter um capital erótico. Existe uma hierarquia, um padrão objetivo, em certa medida? Cara, é uma metodologia, né? Então existe algo a ser alcançado dependendo do teu objetivo e dependendo das pessoas que você vai se relacionar. Porque as pessoas que você vai se relacionar, elas valorizam um tipo de coisa e um tipo de pessoa. Certo. Então, por exemplo, vamos falar em pilares, né? O único pilar do capital erótico que serve pra tudo, independente da ocasião que você esteja ou da pessoa que você esteja se relacionando, é o primeiro pilar que fala da beleza. Só que a beleza, ela tá relacionada ao autocuidado. E você ter autocuidado não depende em quem você vai encontrar, em que ambiente que você vai, você só tem que ter. Certo? É a primeira coisa. Agora, os outros pilares, por exemplo, a atratividade sexual, que diz respeito à tua linguagem corporal e à tua movimentação, vai depender do ambiente que você tá. Vai depender da posição e a hierarquia que você tá. Então, você não vai falar com seu chefe super expansivo, sabe? Mas, às vezes, você tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez, você não vai ser super expansivo também. Então, depende da ocasião e da pessoa que você, de certa forma, tá querendo passar uma imagem para ela, né? Então, a apresentação, a mesma coisa, que é o que sempre a galera fica falando no meu ouvido. Porque eu quero me vestir do jeito que eu quiser, sabe? O que eu prezo é o conforto. Na minha visão muito honesta... Eu sou assim. Na minha visão muito honesta, assim, criança, quando você é mais novo e tudo mais, você vai sempre prezar pelo seu conforto o tempo inteiro, você vai fazer o que você quer. Só que quando você cresce, você entende que, cara, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que ter um mínimo de bom senso, porque às vezes eu vou pra um lugar, por exemplo, na minha visão, você não tá mal arrumado aqui. Entende? É que você não viu minha chuteira que vem, minha camiseta de entregador de gás. Pô, agora o chat vai à loucura. É que eu não vim com ela. Mas eu vou dar uma dica pra rapaziada. Rapaziada, tudo bem, esse negócio de roupa que a gente tá falando é legal, mas eu vou dar uma dica pra vocês. A roupa ideal, a camiseta ideal é 50% algodão, 50% poliéster, que você não precisa passar ela. Agora eu vou dar uma dica pra vocês também, mano. A roupa do homem é o shape, esqueça. A roupa do homem é o shape. Isso é uma coisa que eu falo muito sobre no meu canal. É verdade. Porque a gente vai tocar nesse assunto. Independente muitas vezes da roupa, é claro que você falou, né? Não dá pra você também se vestir da forma que você quiser. Mas eu acho que principalmente a roupa, a forma que ela cai em você é o que mais, talvez, vai destacar. Sim, mais. É complicado você tá ali parecendo uma almofada.